Muito bem, bom dia, boa tarde, Gutenberg, Henry, boa tarde, Dari, boa tarde, Fernando, fala galera, Lucas Pereira, sejam todos bem-vindos, Carla, Maurício, Giovânia, sejam bem-vindos, pessoal. Boa tarde a todos, Carolina Viseiro, boa tarde. Henrique, João, boa tarde, Laura. E aí, galera, beleza? Rodrigo Costa, comprou o curso, tá no EPS, já tá no grupo do WhatsApp, Rodrigão? Já tá no grupo do WhatsApp? Porque hoje mesmo eu já dei várias dicas maneiras lá, hein, cara? Nícia, boa tarde. Karina Jabur, minha queridíssima. Boa tarde, Leandro Antônio. E aí, galera? Fileto, boa tarde. Pessoal, vou fazer uma livezinha com vocês aqui, rapidinho. Tedold, professora Tedold, Tárcio Coutinho, Henrique Pimenta no curso também. Boa, Rodrigão, entra lá no grupo, já tem assunto quente lá. Galera, eu vou fazer uma live com vocês aqui, rapidinho. Eu sei que eu não sou muito confiável quando eu digo que vou fazer uma live rapidinho, né? Porque é aquele negócio, eu começo a falar e não paro. Mas essa tem que ser rapidinho mesmo, porque eu marquei a minha malhação aqui, 12h30. Então, não tem jeito. Hoje a gente vai ter que ser rapidinho mesmo. Apesar de rápido, o conteúdo vai ser super, mega útil para vocês. Super interessante. Bastante técnico. E eu quero que vocês olhem para isso que eu vou explicar para vocês com muita atenção. A gente vai falar aqui sobre matriz de risco na holding, tá? Em primeiro lugar, matriz de risco na holding podia ser matriz de risco na sua casa, podia ser matriz de risco no seu relacionamento, podia ser matriz de risco na sua empresa. Matriz de risco. O tema matriz de risco. Tem botões abertos aqui? Obrigado! Adorei! Adorei. É minha cara. Sabe que outro dia no lançamento da EFI, da pós-graduação da EFI, a minha câmera que fica em zoom aqui na frente no estúdio, deu um bug e deu um zoom out e me pegou de corpo inteiro. E eu tava de cueca, velho. Ao vivo, no lançamento no YouTube. E aí eu peguei, gente, desculpa, saí e entrei de novo. Mesma coisa agora aqui com esses 3 botões, né? Felizmente, a gente pode trabalhar em casa bem à vontade, mas na hora de fazer a live acaba tendo que dar uma montadinha. Então, Pablo, a minha cara esse troço mesmo. Mas vamos lá falar do assunto. O assunto é muito legal. Matriz de risco vale para tudo na nossa vida, galera. Matriz de risco é um assunto que todo mundo devia estudar um pouquinho, de alguma maneira devia estudar um pouquinho. Eu explico. A assunção de riscos faz parte da nossa vida. A assunção de riscos é algo inerente à vida. Saiu de casa é risco, ficou em casa é risco, resolveu namorar é risco, resolveu abrir uma empresa é risco, resolveu fazer um projeto é risco. Tudo isso é risco. Tá? Então, aqui, por exemplo, acabou de entrar Vinícius Marinho, que é diretor financeiro da Bradesco Seguros. Quer dizer, fico até com vergonha, meu irmão, de falar sobre risco e matriz de risco com você aqui dentro. Mas como você disse, você gosta de assistir minhas lives, então... E aí, o Brunão perguntou se dá para entrar no EPS. Cara, eu não sei. Em tese, encerrou ontem, mas vê se o link tá na minha bio, se por acaso tá aberto. Cara, se tiver, mete a mão, mete a porrada. Então, como é que a gente pensa isso? Toda vez que a gente vai tomar uma decisão de como agir sobre determinado ato, e aí eu vou trazer para o objetivo primordial do nosso papo, que é sobre holding, a gente precisa analisar quais são os riscos envolvidos. E isso gera uma matriz de risco para que você assuma ou não assuma determinado risco. Essa matriz é bem simples, ela é razoavelmente simples para nós que somos aqui usuários naturais do assunto, né? Não somos lá, por exemplo, diretores de companhias que tratam da análise de risco. Aqui a gente está fazendo uma análise de risco mais simplificada para o nosso cotidiano. A primeira coisa que a gente analisa é a matriz de impacto. Anotem aí. Eu vou até colocar aqui o tema que eu esqueci de colocar aqui embaixo, ó, matriz de risco na holding. Deixa eu botar aqui no fixado, gente, que eu tinha esquecido.
Então, a primeira coisa que se analisa é a matriz de impacto. O que é a matriz de impacto? Eu não sei exatamente se o risco tem muita probabilidade de acontecer, se ele tem baixa probabilidade de acontecer. Eu não sei exatamente se esse risco realmente me assombra, mas eu tenho que analisar o seguinte: caso ele aconteça, caso ele venha a eclodir, qual é o impacto que esse risco gera para mim, ou para a minha empresa, ou para o meu projeto, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Análise da matriz de impacto. Eu vou dar um exemplo para vocês, bastante simples, dentro do universo da holding. Eu, por exemplo, resolvo tentar não pagar o ITBI, obtendo a imunidade que, em tese, deveria ser concedida com mais facilidade do que é. Tá? Então, nesse caso, quando a gente vai ver a questão da obtenção da imunidade, eu vou examinar qual a estratégia que eu vou usar para a obtenção dessa imunidade. Por exemplo, hoje a gente tem uma tese que está no tema 796, hoje mesmo revisei uma petição para colocar no material da turma do EPS, que é um requerimento de imunidade, já com todos os fundamentos, inclusive os mais recentes, onde eu vou pedir à prefeitura que me dê a imunidade incondicionada, porque o tema 796 me abriu essa janela, o TJ do DF deu uma decisão reconhecendo que é inconstitucional a exigência de que a atividade imobiliária não seja preponderante por um período. Então, assim, a gente tem uma janela bacana, técnica, para pedir isso. Só que os municípios não concedem isso facilmente. Então, a gente tem que judicializar. E eu, Pablo, particularmente, prefiro judicializar na ação ordinária. O que, caso o meu cliente venha perder, vai ensejar para ele sucumbência, ou seja, honorários ao município e as custas do processo. Como a gente faz isso? Pede a imunidade, o município nega, a gente judicializa e deposita em juízo. Por dois motivos. Primeiro que está depositado, então eu não tenho problemas de não adimplemento. E segundo, é que caso seja reconhecido o meu direito, eu levanto isso com mais facilidade do que, por exemplo, se eu recolhesse aos cofres públicos e depois fosse pedir uma restituição. Fora o fato de que, com o depósito, suspende a exigibilidade da obrigação tributária e aí sai a tutela. Não porque o juízo reconheceu o meu melhor direito, mas porque tem o depósito. Tem gente que prefere o MS, porque o MS não gera riscos de sucumbência. Mas eu entendo que, do ponto de vista processual, o MS é fraco para isso, porque há uma discussão que me parece vai além de se falar ali de direito líquido e certo. Pois bem, quando eu sento com o meu cliente para explicar essa estratégia, eu digo a ele o seguinte: cara, aqui você tem uma empresa, vai criar uma empresa com 40 imóveis que são para locação. É difícil driblar o ITBI nesses casos, porque o município entende que se a sua empresa vai preponderar na receita locatícia, você vai ter que pagar esse ITBI. Uma saída possível é a judicialização. Os precedentes estão oscilantes, isso ainda vai para o STF, porque no tema 796 foi julgado, mas essa fala do Alexandre de Moraes veio obter dictum, eu explico para ele o que é obter dictum e tal. O TJ do DF, na Corte Especial, decidiu que é incondicional a exigência de não preponderância, o que é um precedente do cacete, mas não tem vinculação nenhuma, não tem efeito vinculante e tal. Bora judicializar? Aí o meu cliente vai falar assim: Pablo, eu quero saber de você o seguinte: se eu perder, qual é a consequência? O que ele está fazendo ali, galera? Matriz de impacto. Ele não perguntou primeiro, até poderia perguntar em ordem inversa, mas a pergunta dele não foi sobre qual é a probabilidade de eu ganhar ou de eu perder. A pergunta foi: se eu perder, qual é a consequência? Aí eu digo, bom, a consequência é, quanto ao tributo, ele já vai estar depositado. Você vai ter sucumbência, provavelmente em torno de 10% de honorários e as custas processuais. Então, o teu risco gira em torno de 10% mais um penduricário de custas. Entendeu? Aí ele vai olhar e falar assim, cara, esse impacto para mim não é grande. Esse impacto é aceitável. É aceitável. É diferente, por exemplo, de eu tentar fazer, como algumas situações são feitas, de você aplicar
uma tentativa de fazer o bem entrar por um valor, depois botar outro valor e tal. E aí você vai ter lá aquilo que se chama de avaliação, valor justo. Minha live não é sobre as metodologias para holding, tá, pessoal? É sobre análise de matriz de risco, ponto. Não, as discussões não serão sobre o tema holding, sobre imunidade em si, nada disso. As discussões serão sobre análise de risco, matriz de risco. Quando se dá ali a tentativa de fazer a imunidade integral usando o AVJ, qual é a possibilidade, qual é a consequência em relação a risco e valor de risco, intensidade de risco ou impacto do risco? Se porventura a informação chegar até a Receita Federal vai entender o seguinte: pô, esse cara ou ele botou o bem na empresa pelo valor histórico ou ele botou pelo valor de mercado. Se ele recebeu a imunidade integral lá, dizendo para o município que foi o bem pelo valor integral e tal, então esse cara, para ele aqui na física, ele tem valor integral, ou seja, valor de mercado. Então há um ganho de capital que ele vai ter que pagar. Esse ganho de capital vai de 15 a 22,5 dessa diferença. Aí eu viro para o cliente e digo o seguinte: olha só, a gente vai tentar economizar 2%, 3%, depende do município, né? A alíquota do ITBI varia de acordo com cada município. Vai tentar economizar esses 2%, 3% da diferença entre o valor de mercado e o valor histórico. A gente vai tentar economizar isso com uma ferramenta contábil. Aí o cliente me pergunta: beleza, e qual é o impacto se der errado? Então ele está em matriz de impacto. Ele não me perguntou probabilidade, ele me perguntou sobre matriz de impacto. Eu digo: cara, se der merda, a Receita Federal pode entender que você tem um imposto de renda para pagar na pessoa física que vai de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho. Aí o cliente vai olhar e falar assim: você está me dizendo que para tentar economizar 2% a 3% de uma certa base de cálculo, eu vou arriscar de 15% a 22,5%. É isso que você está me dizendo? Aí eu vou dizer: não só, mas também o fato de que, se isso for reconhecido, você vai ter todos os consecutários moratórios, multa, etc. Então essa conta vai ficar um pouco mais pesada que isso. E aí o cara vai dizer o seguinte: cara, o nível de impacto desse risco é muito grande, ele é alto demais. Eu não sei se eu quero assumir esse risco. Então aqui, de novo, a gente está falando em matriz de impacto. Vocês entenderam o que é matriz de impacto? Na análise de risco, para a formação da matriz de risco, a gente precisa primeiro, boa, Bruno, seja bem-vindo, cara, nem eu sabia que estava aberto ainda lá no link, viu? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o impacto. A tese pode ser do cacete, a tese pode ser incrível, um montão de coisa. Me manda inbox, Laurinha, depois, tá? Pode mandar inbox aqui no Instagram. A tese pode ser do cacete, pode ser incrível, pode ser, fundamentada e tal. Mas quando você bate a matriz de impacto, você... Opa, peraí. Então, esse, por exemplo, é o assunto envolvendo o ágio na emissão de cotas ou ações. Quando eu vou fazer emissão de cotas ou ações, eu emito lá um capital de R$10.000 e eu pago esses R$10.000 com R$10.000 em dinheiro ou R$10.000 em um carro, eu gero uma equivalência. O bem entra no capital social, ele entra para formar o capital social. Quando eu resolvo, por exemplo, criar uma empresa com capital de 10 milhões, chamada de cofre, e eu faço uma empresa veículo com capital de 10 mil, e eu integralizo as cotas de 10 milhões na empresa de capital de 10 mil, eu gero uma reserva de capital de 9.990. Isso pode gerar uma baita economia no ITCMD. É o que defendem aqueles que defendem essa estratégia. Agora, sem entrar no mérito jurídico da discussão, porque essa live, lembrando, ela é sobre análise de risco, tá, pessoal? Bem claro quanto a isso. Sem entrar no mérito da discussão, se eu concordo que a Receita entenda isso, se eu discordo, mas eu brigaria, ou eu não assumiria... A verdade é a seguinte: qual é o impacto? Se essa merda der errada, qual é o impacto? O impacto? 34% sobre essa reserva de capital. Então, sobre aqueles 9.990.000, o impacto é de 34%. Aí o cliente: mas peraí, você está fazendo isso para economizar o ITCMD, né? Então, por exemplo, o ITCMD aqui no meu estado é 4%.
eu estou tentando economizar 4%, mas se der errado, a conta é de 34. É isso que você está me dizendo? Eu vou dizer, cara, não. 34 não, porque se for descoberto, inclusive aqui pode caracterizar uma elisão fraudulenta. Então você pode tomar um pênalti maior. E aí vai ser mais caro do que esses 34. Aí o cara, pô, irmão, me desculpe, mas eu não quero. Eu não quero assumir o risco de 34% mais pênaltis para tentar economizar um ITCMD de 4%, 5%, seja lá o que for. Seja lá o que for. Isso, de novo, pessoal, na metodologia, só para explicar, eu não inventei isso, tá, pessoal? Isso é aplicado por todas as empresas em operação no país que sejam de porte relevante, tá? A Petrobras faz matriz de risco, empresas de locação de automóveis fazem matriz de risco. Cara, matriz de risco é tudo na nossa vida. Repito, vale para dentro de casa, tá? Vou deixar essa luz acesa, essa vela acesa. Qual é o impacto? Tá? Eu faço isso com meu filho. Eu falo com ele, por exemplo, cara, esse resultado eu não aceito. De repente ele quer fazer alguma coisa, ele tem 14 anos, eu falo, cara, mas o risco de você morrer é qualquer... E o pênalti é muito alto, então tu não vai. Então, a matriz de risco, a análise de risco, ela serve pra porra toda na nossa vida. Tá? E serve aqui pra gente atuar como advogado ou contador no planejamento sucessório. Então, primeira coisa é usar uma ferramenta extravagante para uma holding não é o problema em si. Usar uma ferramenta extravagante só é aceito por nós se essa informação sobre a matriz do impacto for colocada para o cliente. E ele, em cima da análise dele, porque a matriz de impacto é para ele, o quanto aquilo é impactante para ele, vai decidir se ele quer ou não avançar. Todo mundo entendeu o que é matriz de impacto, pessoal? Não adianta, é uma questão de troca. É uma questão de troca, tá? Então vamos embora para o próximo item. Próximo item. Que é a matriz de probabilidade. Matriz de probabilidade, o nome já ajuda, né? A expressão já ajuda. Eu não estou perguntando agora o tamanho da porrada que eu vou levar. Eu não estou perguntando a intensidade do soco que eu vou levar. Eu estou querendo saber qual é a probabilidade de acontecer, seja lá o que for. Pode ser que seja 1 centavo. 1 centavo o risco. Mas eu não estou te perguntando qual é o tamanho do risco. Eu estou te perguntando qual é a probabilidade desse risco eclodir. Então eu vou dar um exemplo bem legal. Eu gosto de usar uma ferramenta em planejamento que é extremamente questionável, que é a doação de dinheiro para os filhos adquirirem as cotas onerosamente. Repare, isso pode ser considerado uma postura abusiva, né? Pode. Pode-se entender que, na verdade, no fundo é uma doação da própria cota e que eu tenho ali uma utilização de uma ferramenta de doação de dinheiro para aquisição da cota. Se entender, porque o dinheiro eu não avalio, né? Então, se eu doar o dinheiro, 1 milhão em dinheiro, 1 milhão em dinheiro, tá doado. Agora, se eu doar a cota, eu tenho a questão de discutir a avaliação dessa empresa. Então, avaliar os bens que estão dentro dela, se forem imóveis. Isso em alguns estados é certo. Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Minas, tá? Então, você tem lá estados que com certeza fazem a avaliação dos bens. E tem outros estados que podem fazer, porque a lei prevê, como o Rio, por exemplo. Ela diz, me traga o balanço, mas se eu achar que não está batendo, eu vou avaliar. Quando eu resolvo usar uma ferramenta de doação de dinheiro para compra de cotas, qual é, no item anterior, a matriz de impacto? A matriz de impacto é o cara me tributar o ITCMD da doação das cotas em si. Essa é a matriz de impacto. Então, cara, se der errado, o cara vai considerar como se você tivesse doado a própria cota. Aí eu vou dizer para o cliente. Só que isso já aconteceria se você morresse hoje. Então, esse valor de risco, esse impacto, ele já está.
Se você morrer agora, o Estado vai pegar seus bens e vai avaliar seus bens e vai cobrar o ITCMD em cima disso. Se a gente fizer de um jeito a evitar isso, mas se entender que houve ali um abuso, o que vai acontecer no final do dia é você ser tributado como seria no inventário. Ah, Pablo, então eu já tenho esse risco de tributação na minha morte, eu vou tentar sair desse risco, mas se acontecer, o impacto vai ser igual ao risco que eu teria. É isso? Aí eu digo, com pênalti, tá? Porque aí você vai ter multa e tal. Ah, então entendi. Eu vou tentar economizar 8% no Rio, vou jogar isso lá para baixo. Se der errado, eu tenho que pagar os 8 com o pênalti. O que significa que meu impacto concreto é o pênalti. É isso, Paulo? É isso. Tá bom, matriz de impacto. Agora, qual é a probabilidade de acontecer? Matriz de probabilidade. Na matriz de probabilidade, eu tenho que saber o seguinte: isso é visível facilmente para aquele estado? Aí eu vou dizer, depende. Tem estado, por exemplo, como o de Minas Gerais, que obriga, na lei estadual, obriga que a junta comercial comunique à Secretaria de Fazenda se houver uma transferência de cotas de pais para filhos, mesmo que onerosa. Que eles já estão de olho nessa potencial simulação. Ali, a probabilidade é alta, altíssima. O impacto nem tanto. O impacto não é tanto, mas a probabilidade é forte. Forte probabilidade de acontecer. Em outros estados, não. Tem estados em que a cessão de cotas, não importa se de pais para filhos ou não, etc., ela passa lisa, ela passa sem qualquer problema. Então, a probabilidade vai lá embaixo. Percebam sobre a análise de matriz de probabilidade. E aí eu estou trazendo para vocês, primeiro, as duas bases para se entender uma matriz de risco. Primeiro, matriz de impacto. Qual o tamanho da porrada que eu vou levar? Matriz de probabilidade. Qual é a possibilidade de eu levar essa porrada? Porque o cara pode ser gigantesco, forte pra caceta. Mas eu tô aqui, ele tá a 2 quilômetros. Ele não vai chegar em mim. Se ele chegar, eu tô morto. Mas a probabilidade é pequena. Todo mundo entendeu isso? Queria saber se vocês entenderam esse primeiro item. Aí a gente passa para a próxima etapa, que é a matriz de risco em si, que é a definição dos riscos. E aí, gente, é uma tabela muito simples, que eu vou tentar mostrar para vocês. Não é tão fácil mostrar quando a gente faz a live aqui no Instagram. Só me digam se tá aparecendo aí para vocês, sem estar invertido, né? Se tá aparecendo aí, pode estar pequenininho, então eu vou explicar, eu vou ler para vocês, tá? Mas, ao menos se não tá invertido, que essa porra inverte, eu boto a imagem invertida, tá aparecendo certo para vocês aqui, por exemplo? Moderada, menor, maior, tá aparecendo certo? Eu espero que sim. Beleza, então se tá aparecendo certo, tá ótimo, já tô feliz. Então agora, vamos entender quais são, como é que eu pego essas duas matrizes, a matriz de impacto e a matriz de probabilidade, e coloco aqui. Vai ficar salvo assim, tá? Pode deixar, tá? Como é que eu trabalho isso, tá? Então eu vou olhar lá. Aqui em cima eu tenho a matriz de impacto, que é a consequência. Essa consequência, se vocês observarem, vai de desprezível, menor, moderada, maior, catastrófica. Aqui do lado, eu vejo a probabilidade. Aqui eu vejo a probabilidade. Matriz de probabilidade. Raro, improvável, possível, provável e quase certa. E aí tem os números que relacionam isso. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5. Existem várias tabelinhas de matriz de risco. Essa aqui é uma para que a gente possa analisar. Em cima disso aqui, eu vou colocar a análise que eu fiz da holding do meu cliente. Exemplo, vou tentar economizar o ITCMD fazendo mudança de domicílio fiscal. Risco,
do ponto de vista do impacto. O estado para onde eu estou levando, resolver avaliar os ativos. Esse risco eu já tinha no estado que eu estava. Lá ali que eu tenho 2, aqui é 8, por exemplo, se eu comparar Rio com Manaus, com Amazonas. Beleza. Então, eu tenho um impacto pequeno. Tem os pênaltis ali. Então, quando eu olho o impacto, eu vou dizer que ele é um impacto menor. Aí eu vou para probabilidade. A probabilidade de acontecer, cara, se eu montar minha holding no meu estado de origem é maior. Se eu montar minha holding lá, é menor. Como eu vou mudar o domicílio e a holding vai estar lá, não conversa com a Cefaz daqui, então a probabilidade de acontecer é de improvável a possível. Aí eu venho aqui, vamos ser conservadores. Possível, mas o impacto é menor. E aí eu tenho um grau amarelo de 6 de pontuação aqui. Repare, o verde é faça. O amarelo é faça, mas. O laranja é melhor não fazer. O vermelho é corre, volta que é fria, Bino. Deu ruim, tá errado, vai dar merda. Vai dar merda, meu capitão, eu já disse. É o vermelho. Então, se você fizer todo projeto que você fizer de holding, não é só de holding, tá, pessoal? Porque a aula é sobre matriz de risco de holding. Mas se você fizer isso para tudo, em cada etapa do teu projeto, se você fizer uma análise de matriz de impacto e matriz de probabilidade e correlacionar as duas na tabela de matriz de risco, você vai encontrar as respostas sobre o quanto você deve ou não deve avançar. Então, por exemplo, quando eu tento economizar ITCMD usando célula veículo, eu estou arriscando 34% mais pênalti. Então, eu vou numa consequência que é catastrófica. Catastrófica. Quando o advogado diz, não, o inventário vai corroer 40% do seu patrimônio. Aí dá uma solução de 3 células que vai gerar um risco de 34% mais pênalti, que vai ser maior do que os 40%. Não há coerência nisso. No catastrófico, meu irmão, não tem conversa. Não faça. Não faça. Ainda que seja rara a probabilidade, é rara a probabilidade, rara. Mas se a consequência é catastrófica, olha aqui o laranja, ó, melhor não fazer. É sobre isso que eu tenho tentado falar com vocês. É sobre conduzir os projetos com boas ideias, com ideias que podem ser até mirabolantes, com ideias que podem ser duplo twist carpado, mas que estejam ponderadas na matriz de probabilidade, na matriz de impacto e, portanto, na matriz de risco. Aí a gente decide o que fazer naquela operação. Repare uma coisa. Alguns falam assim, Pablo, você fica falando coisas pró-fisco e tal. Gente, pró-fisco. Você fica falando do ágio, que o ágio não sei o quê, pró-fisco, né? Eu tenho um artigo escrito sobre ágio em incorporação de ações, onde eu defendo o contribuinte, e que foi, inclusive, o fundamento de um voto do relator do CARF, na até então maior autuação de ágio em matéria fiscal. Tenho a honra de ter sido citado 2 páginas do voto do relator do CARF sobre um caso de ágio. Tem artigo meu, publicado no Migalhas. Você pode jogar no Migalhas aí, bota assim, ó, bota no Google, Pablo Arruda, Migalhas, incorporação de ações. Vai bater lá para vocês o artigo. Depois até vou caçar essa decisão do CARF para publicar. Então, não é uma questão de eu não defender o contribuinte. Não é uma questão de eu não ser brigador pelo meu cliente. É o oposto. Eu estou brigando pelo meu cliente. Só que não se pode confundir a atuação do advogado no consultivo versus a atuação do advogado no contencioso. Quando eu tenho um problema posto, uma autuação, uma judicialização, meu filho, eu vou brigar até a morte, defendendo uma tese que eu acho que possa funcionar.
A outra coisa é, eu tenho uma boa ideia, eu defendo essa tese e, cara, eu vou mandar meu cliente aplicar. No consultivo, não se usa dessa energia da coragem. No consultivo, a gente trabalha com resultado provável e impactável. A gente trabalha com matriz de risco. O Honorato até perguntou assim, por que 34? É porque eu ajo na veículo, Honorato. Eu ajo na reserva de capital. Na PJ, esse ágio é de 15% de IR, mais 10% de adicional de IR, mais 9% de CSLL. É diferente do ágio na pessoa física. Quero até deixar registrado aqui e agradecer o elogio do Zé Roberto, old school, que está aqui, que é Black Belt de Jiu-Jitsu, é uma das maiores entidades de Jiu-Jitsu no Brasil e que foi durante muitos anos o head da Harley Davidson no Rio de Janeiro. Em 2006 eu comprei minha primeira Harley nas mãos dele, ali na Olegário Maciel. Zé lembra muito bem disso. Figura incrível, cara que eu tenho um carinho, um respeito enorme. Zé, você sabe tudo sobre matriz de risco, porque é da vida. Então, pessoal, deixo vocês aqui. O meu personal não chegou ainda, porque eu não ouvi tocar o telefone. Mas eu vou aproveitar, porque eu tenho que trocar de roupa aqui. Deixo vocês só com um último recado, tá? Um último recado. A matriz de probabilidade cresceu. E tem gente que não está atentando para isso. Agora, no mês passado, 1º de agosto, foi publicada uma lei complementar, prestem atenção, foi publicada a lei complementar 199, de 1º de agosto de 2023. Essa lei é uma armadilha, porque ela vem com status de bem-intencionada, falando sobre a desburocratização tributária. Então, ela traz uma redução das obrigações acessórias que tanto doem, especialmente para os empresários no Brasil. Nós sabemos o quanto é difícil atender regras tributárias no Brasil, né? Nós sabemos. Só que, lá no finalzinho dela, é uma lei curtíssima, de 2 páginas, lá no finalzinho dela vem um troço que vai fazer com que a matriz de probabilidade aumente muito. Os planejamentos que a gente está fazendo hoje, daqui a um tempo, não poderão ser feitos como eles são. E nós vamos ter que nos adaptar. Temos que surfar a onda. Quem está a fim de surfar a onda do planejamento sucessório, de holding, a hora é agora. Porque vai mudar a matriz de probabilidade. Olha o que diz o artigo 4º da supernova Lei Complementar 199 de agosto desse ano. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão de forma integrada e poderão ter acesso às bases de dados dos documentos fiscais eletrônicos, das declarações fiscais, do RCU, dos documentos de arrecadação e dos demais documentos fiscais que vierem a ser instituídos na forma disciplinada pelo CNSOA. Prestem atenção nisso aqui. O que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo? Em São Paulo, a gente está tendo nos últimos anos uma sequência de fases de uma operação chamada Donatio. Como é que essa operação foi deflagrada? Um convênio feito entre a Receita Federal e a Fazenda do Estado de São Paulo. O que aconteceu durante muito tempo? O pessoal fazia doação de dinheiro ou de bens e não pagava o ITCMD, ou pagava a menor. Isso acontece com mais facilidade para bens móveis, porque para imóvel não tem conversa. Para imóvel, eu tenho que pagar o ITCMD lá na hora da escritura e provar isso no cartório de imóveis. Então, você não consegue fazer doação de imóvel sem tributar. Mas para bens móveis, o cara simplesmente bota lá, doei tanto de dinheiro para meu filho. Declara no IR, para poder legitimar o dinheiro chegando na conta do filho. Ou cotas, declara no IR, mas não paga o ITCMD para a Fazenda Estadual. A Fazenda Estadual poderia nunca enxergar isso.
porque não passou pelos olhos dela. Em alguns estados, por exemplo, a junta é obrigada a comunicar a Cefaz doação de cotas. A IN 81 do DREI não diz, olha, a junta não precisa exigir, não pode exigir. Mas se tem lei estadual exigindo, vale a lei estadual. Mas a maioria dos estados não tem na legislação previsão de que a junta comercial tenha que comunicar a Cefaz uma doação de cotas. E aí a rapaziada fazendo doação de cotas, lançando no IR, mas não comunicava a Fazenda, ou subavaliava. Houve, então, um convênio entre a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, e com esse convênio, a Receita Federal informou para a Cefaz de São Paulo as informações fiscais de doação, que foram lançadas na declaração de imposto de renda dos envolvidos, papai e filhinho, papai e filhinho. A Cefaz de São Paulo bateu o cara crachá de quem declarou isso aqui, quem veio conversar comigo pagar imposto. Porque quem não veio, autuação. E aí você vê, por exemplo, a Karina Jabur, que atua em São Paulo, tá lá, ó, atendi clientes que caíram nessa operação. E eles caíram por quê? Porque a matriz de probabilidade aumentou quando a Cefaz de São Paulo fez o convênio com a Receita Federal. Agora, olha a matriz de probabilidade indo nas alturas com a Lei Complementar 199 de 1º de agosto de 2023, expressamente falando que agora a União, os estados, DF e municípios atuam de forma integrada e podem ter acesso a todas as informações entre eles, integrando as informações tributárias. E aí, essas pedaladas, cara, elas vão aparecer com mais facilidade. Eu espero que vocês tenham me ouvido com muita atenção. Eu não preciso que vocês sejam convencidos sobre as minhas teses jurídicas quanto a determinadas atuações em planejamento sucessório e holding. Eu preciso só que vocês tenham cuidado com vocês e com os clientes de vocês, atuando dentro de uma metodologia que é técnica, que não foi criada por mim e que é algo praticado por todos os grandes empresários do Brasil, que é trabalhar com análise de matriz de probabilidade e matriz de impacto, formando matriz de risco, enxergando a cor do seu risco e assumindo a cor do seu risco de acordo com o que ela indica. E mais do que isso, não é você quem analisa esse risco, porque o impacto não é em você diretamente, ele é indiretamente, não tenho dúvida, inclusive de responsabilidade, seja ela ética, seja patrimonial, mas a matriz de impacto é direta no cliente. Se ele é o tocado pelo impacto, é ele quem decide assumir o risco. E por isso esse risco tem que ser esclarecido. E ele tem que escrever que entendeu o risco e que assumiu o risco. Onde entra então a comfort letter do cliente. Ele assina a carta de conforto para o advogado, dizendo, beleza, eu entendi o risco. E eu vou assim mesmo. Aí você diz, tudo bem, agora você assina aqui que você vai. Pronto. Deu para entender? Sim ou não? Galera, um beijo para vocês. Vou pegar meu peso aqui, fazer minha malhação. Ótimo dia para todo mundo aí. Até a próxima. Fui!